Olá, eu sou Roberto Pedretti, instrutor do Carreira Literária. Todo mundo que faz escrita criativa, em qualquer curso que seja, não só conosco no Carreira, sabe que existem algumas regras que são ensinadas de cara ao aluno a respeito de como seria o bem escrever, como o texto deve ficar para que você tenha um original perfeito, um original apresentável, um original vendável, afinal de contas. É muito fácil entender essas regras como inflexíveis, como algo que se deve seguir à risca, senão o sucesso literário está completamente vedado para nós. Mas basta que sejamos bons leitores para identificar entre alguns dos grandes clássicos, contemporâneos e mais antigos, alguns daqueles títulos que claramente não obedecem às regras que nós passamos no curso. Isso não significa que essas regras estejam erradas ou que esses livros estejam errados e estejam injustamente sendo considerados clássicos. O que acontece é que os autores chegaram num determinado nível de conhecimento das regras da escrita criativa que nós passamos, ao ponto de serem capazes de também transgredi-las. Porque o objetivo é conhecer justamente a base a partir da qual você vai poder burlar as regras, vai poder transcendê-las e encontrar a sua própria voz. É muito comum, por exemplo, acharmos que pintores abstratos ou expressionistas simplesmente fazem quadros que não significam nada ou que não têm nenhum desenho por não saberem desenhar. Na verdade, a maior parte deles são ótimos desenhistas e sabem o desenho figurativo perfeitamente. Apenas encontraram sua voz e outras formas de expressão e, a partir das regras iniciais, elaboraram outras linguagens que nada têm a ver com a representação objetiva da realidade. Da mesma forma, os autores que nós vamos abordar são clássicos, porque conheciam muito bem o que fazer, mas optaram por uma linguagem muito diferente. Adequação da linguagem. A linguagem deve ser limpa, deve ser facilmente perceptível pelo leitor comum, deve ser acessível, deve evitar complicações para que o leitor esteja mais em contato com o original o mais rapidamente possível. Ok? Ser muito enxuto, ser muito claro. Bom, isso não é o que acontece num dos maiores clássicos brasileiros, que é A Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O livro de 1956 é considerado um desafio para o leitor comum vencer as páginas de Grande Sertão Veredas, justamente porque Guimarães Rosa criou uma série de neologismos para tentar evocar a linguagem do sertanejo. Toda a mística relacionada à própria figura do sertão e da vida fora dos grandes centros urbanos estava tentando ser transmitida através de uma linguagem nova. Uma linguagem que você precisa ler e reler umas tantas vezes até estar em sintonia com ela. A dificuldade é tão grande que, inclusive, uma das obras mais importantes para se fazer um estudo de Guimarães Rosa sem precisar passar por toda a sua obra seria o Léxico de Guimarães Rosa, que foi uma obra publicada pela EDUSP para os estudiosos que quisessem ter um dicionário para ter mais acesso ao português rosiano. Veja só, por que ele fez tanto sucesso mesmo sendo tão impenetrável? Guimarães Rosa publicou O Grande Sertão Veredas em 1956, no auge do movimento regionalista brasileiro, e enquanto nós temos uma série de expoentes, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, publicando grandes obras, buscando justamente o Brasil fora dos centros, o Brasil real, como se buscava, Guimarães Rosa deu um passo a mais, tentando não só encontrar esse sertanejo, mas a sua linguagem original, a forma como ele se expressaria literariamente. Por isso, o romance ganhou seu prestígio internacional ainda na década de 60, justamente por representar uma das melhores formas de conhecer o Brasil fora dos cânones literários então estabelecidos. A narrativa deve ser bem estruturada. Uma narrativa deve ser bem estruturada, linear, deve seguir a perspectiva de uma apresentação de personagens, uma subida rumo a um clímax, um pequeno desfecho, outro clímax, o desfecho de novo. Todas as regras envolvidas no desenvolvimento narrativo deveriam ser obedecidas para que o leitor tenha sua melhor fruição, não é verdade? Isso é verdade para a maior parte dos livros, mas não é, por exemplo, para O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar. Este é um dos livros mais desafiadores do cânone latino-americano na década de 50. Não existe uma narrativa linear permeando O Jogo da Amarelinha. É possível entrar por qualquer capítulo e sair por qualquer outro, fazer a sua própria organização. O seu próprio quebra-cabeças pode ser montado para que você leia o livro da forma que quiser. Apenas o autor dá uma dica de, depois de estruturados os capítulos, 2 mapas nas quais ele dá sugestões de ordem de leitura dos capítulos, caso o leitor queira segui-los. Mas isso são apenas sugestões. A verdade é que você pode ler O Jogo da Amarelinha
de qualquer jeito e a partir de qualquer ponto, terminando em qualquer outro. Não existe um clímax, não existe um desfecho. A vida dos personagens não é conhecida tão profundamente quanto se espera de um romance convencional, e nem o que acontece com eles após o que foi narrado é particularmente elucubrado. O que nós temos ali é apenas uma sequência de eventos envolvendo os personagens e as relações entre eles, na Paris de 1950, entre imigrantes latino-americanos. Mesmo com essas características, simplesmente um dos livros mais empolgantes já produzidos por um autor argentino. E o porquê do sucesso? Estamos falando do começo da década de 60, um dos momentos em que a literatura latino-americana esteve em maior evidência internacional, em que Borges era lido no mundo todo. Há poucos anos de Gabriel Garcia Marques ganhar o Nobel de Literatura, em 67, e era considerado que o romance, com o realismo mágico, estava tendo a sua redescoberta, já que estava esgotado na Europa. Cortázar vem, então, sendo valorizado justamente por ser um expoente de um movimento que ganhou uma projeção internacional na valorização do romance em geral. A narrativa estruturada, com certeza, é importante, mas ela não é absolutamente essencial se você tiver uma prosa bem madura e se seus personagens forem realmente interessantes, como são os do Jogo da Amarelinha. Devemos desenvolver a empatia pelos protagonistas. Nós somos ensinados que o grande motor que leva o leitor do começo do livro até o final é geralmente a capacidade de se identificar com os valores, com os dilemas, com a personalidade do protagonista do livro. Isso realmente é muito importante. Geralmente, nós temos que ter protagonistas que sejam pelo menos empáticos na medida em que possamos torcer por eles, possamos ter a vontade de que eles cheguem e sejam vitoriosos no que estejam empreendendo ao longo do romance, correto? Mas não para Thomas Bernhard. O seu livro mais famoso, Náufrago, de 1983, considerado hoje uma das mais importantes obras contemporâneas em língua alemã, é um livro simplesmente insuportável do ponto de vista do protagonista. Tudo que é dito neste relato em primeira pessoa é contra alguma coisa ou denegrindo alguém. Ele fala contra a Áustria, ele fala contra a política, ele fala contra os costumes, contra a família. Ele simplesmente está sempre reclamando. Os personagens de Thomas Bernhard, não só nesse romance, mas em todos os outros, são personagens profundamente infelizes com a existência, não só de si mesmos, mas com a existência de toda a humanidade em torno. Estamos falando de protagonistas eminentemente antipáticos e que se valem e fazem repetidamente o apanágio dessa antipatia ao longo de todo o romance, sem cessar. E por que ele é tão importante? Porque é o autor em língua alemã mais lido da segunda metade do século XX. Simplesmente porque, por algum motivo, é simplesmente hipnótico ver como Bernhard desenvolve a sua narrativa. Geralmente, os leitores de um romance de Thomas Bernhard que engrenam no segundo acabam sendo obrigados a ler vários em sequência. E aí são obrigados a perceber que estão hipnotizados pelo sistema. Eles precisam admitir que estão tomados pelo mal de Bernhard. São obrigados a admitir que têm que ler um outro livro em sequência e um outro como se estivessem tentando desvendar uma longa história formada por vários livros. E é isso que realmente parece quando você se aprofunda na obra de Thomas Bernhard. Você percebe que estamos falando de um único livro e de um único protagonista em suas várias expressões possíveis, de forma que você sente a necessidade de ler todos eles, Origem, Extinção, Árvores Abatidas, o próprio Náufrago e tantos outros romances, que foi um autor de grande produtividade, para conseguir fechar o pensamento a respeito da obra dele. Portanto, sim, é importante ter empatia, mas às vezes é possível solucionar isso colocando um protagonista que se expresse, mesmo com repetições, mesmo com insultos, e mesmo que ele pareça ser totalmente alheio ao restante da humanidade, sim, com talento e com uma grande ideia, é possível superar esta questão. É preciso respeitar as regras do gênero em que se está escrevendo. Essa é uma das diretrizes passadas para os autores quando eles decidem por um gênero específico. Vamos fazer um livro policial, existe uma série de regras e características específicas do gênero policial. Se você estiver fazendo um livro infantil, também existe uma série de características bem específicas do gênero. Tudo focado na percepção do público, focado na linguagem que vai ser utilizada. Enfim, respeitar as regras do gênero é importante para ter sucesso. Será que sim? Nem sempre. Por exemplo, no caso de Kurt Vonnegut, com um clássico da literatura americana de nome Matadouro número 5. Matadouro número 5 é, ao mesmo tempo, um livro de guerra e, ao mesmo tempo, ficção científica. Ele narra as aventuras de um protagonista que é um sobrevivente da Batalha de Dresden.
na Alemanha, uma batalha chocante do final da Segunda Guerra Mundial, e que, ao retornar aos Estados Unidos, pouco tempo depois é abduzido por extraterrestres que o colocam num zoológico humano durante alguns anos, até que, quando ele retorna finalmente à Terra, ele está com a capacidade de viajar no tempo. E é essa capacidade de viajar no tempo que faz com que o romance, apesar de se passar uma parte durante a batalha, no calor dos momentos do bombardeio, também migra várias vezes no tempo ao longo da história do protagonista. Ele, por conta desses poderes extraterrestres que adquire, inclusive sabe o dia exato da própria morte. É incrível como a mistura de gêneros pode funcionar nesse caso. O livro é considerado um clássico sem ressalvas, justamente pela sua capacidade de ser ao mesmo tempo um grande livro de guerra, até porque o próprio Kurt Vonnegut é um sobrevivente da Batalha de Dresden, ele esteve lá como parte da Força Militar Americana, e também uma ficção científica eficiente, com uma ideia extremamente original e que foi usada de forma totalmente deslocada e inesperada. Pode-se dizer que há alguma vantagem para que Matador número 5 tenha feito o sucesso que fez na década de 60? Pode ser que tenha ajudado o fato de que ele foi lançado em 69, um pouco depois do Verão do Amor, na época da cultura das drogas, do LSD e da libertação da mente, um momento muito propício para experimentações narrativas, inclusive de temática. Pode ser que um pouco depois, numa época mais cínica, como os anos 90 ou o começo da década de 80, o romance não tivesse o mesmo impacto. Mas o fato é que ele passou pelo teste do tempo. E hoje em dia podemos dizer que ele é um exemplo claro de que misturar gêneros pode ser extremamente eficiente, contanto que você consiga sustentar a sua proposta. Foco na narrativa. Devemos manter o foco na narrativa, evitar digressões, evitar sair do plot para falar de outras coisas colaterais que não sejam para encaminhá-lo para frente, porque as digressões o que fazem? Atrapalham o ritmo, desengajam o leitor, não é verdade? Um romance, para ser bom, ele tem que focar na narrativa. Mas esse não é o caso de um dos livros mais importantes da literatura universal, Moby Dick, a obra-prima de Herman Melville, e que é simplesmente um romance muito estranho do ponto de vista narrativo. Podemos ter uma história linear seguindo do capítulo 1, quando somos apresentados a Ishmael, quando ele procura fazer parte de uma tripulação de um baleeiro em Nantucket, quando ele recebe o famoso sermão de um pastor antes de embarcarem os marujos para viajar pelo mundo todo. Até o capítulo 29 temos uma narrativa linear, mas depois temos um verdadeiro mergulho na cultura do que é a pesca baleeira. E somos apresentados a um capítulo que fala sobre o bote baleeiro, sobre a corda utilizada no bote baleeiro, sobre o processo de retirar a gordura da cabeça de uma baleia e, inclusive, o capítulo específico sobre a brancura da baleia. Temos muitos e muitos capítulos descrevendo pormenores da vida no navio, pormenores da função de cada um dos marinheiros, e isso tudo até que lá na frente retomamos a narrativa num ponto completamente novo, e ela segue como se nada tivesse acontecido. Mas por quê? Como é possível que tenha sido publicado em 1851 um livro tão estranho ao nosso paladar literário hoje em dia? Estamos falando do auge da literatura de aventura, quando os grandes exploradores, como Sir Richard Burton, são considerados os grandes heróis que vão mapear o mundo inteiro, considerando que uma boa parte das culturas e dos oceanos do mundo ainda não tinha sido devidamente mapeada. Então, toda a curiosidade do público estava voltada, sim, para alguns detalhes do que significava estar num navio que circunnavegava o globo. Herman Melville construiu sua carreira fazendo pelo menos um romance de aventura por ano desde 1947. Conseguiu uma formação de público muito boa, justamente pelo exotismo de viagens à Polinésia, ao Índico, e depois, no seu 5º livro, teve a possibilidade de se espalhar pela sua verdadeira obsessão, que era falar sobre baleias. Então, poderia ter sido um desastre? Poderia, mas acabou se tornando um clássico porque Herman Melville tinha uma técnica tão fantástica e uma escrita tão poderosa, mas ele tinha um tal controle da escrita e das possibilidades da literatura que ele pôde tornar a sua obsessão viável, mesmo sendo muito estranha às técnicas que nós falamos que são assumidas como as melhores da escrita criativa. Então, e você também, que faz curso de escrita criativa, que é um escritor iniciante, você também deve ter os seus livros prediletos que vão contra tudo que você está aprendendo, estudando ou tentando desenvolver nos seus originais, não é? Fale aqui nos comentários. Conte o seu livro que desobedece todas as regras e vamos enriquecer esse debate. E não deixe de se inscrever no canal para estar sempre conosco para outros vídeos sobre literatura e criação literária. Um abraço e boas leituras!